Queridos, vamos pegar as nossas Bíblias. Hoje eu quero continuar a ministrar a palavra que começamos na semana passada, cujo tema é o nosso maior desafio. Peço muita atenção dos irmãos. Vou procurar essa noite ser um tanto mais prático. É preciso que todos nós, membros do Ministério de Volta à Palavra, essa palavra ela visa alcançar sobretudo, imediatamente, diretamente aos membros do DEVAP, embora seja uma palavra apropriada, prática, para todos os servos de Deus em todos os tempos e lugares que desejam ter uma vida vitoriosa. Mas eu preciso que os irmãos do DEVAP, sobretudo, apliquem neste momento os seus corações, a sua mente, a sua alma, e que os irmãos se esforcem, por favor, a compreender aquilo que nós vamos passar. Eu sei que às vezes demora um pouco a mensagem, né? 1h, 1h20, até 1h30, mas se os irmãos se esforcem, só um pouquinho de tempo, né? Acalma seu coração, sua alma, e se concentre, sejam um com o que nós falaremos aqui essa noite, porque faz parte da nossa caminhada, né? Congregar não é simplesmente vir à reunião para cumprir com o calendário, cumprir com o compromisso, né? Congregar é se reunir, é reunir os corações, as mentes em torno de algo comum, seja no ato da adoração, ou seja no ato da ministração. No momento que estamos ministrando, nós estamos conversando. Nós certamente sempre expomos conteúdos extremamente necessários para o nosso bem-estar espiritual, para o nosso crescimento espiritual, de modo que se nós, ouvindo a palavra, compreendendo a palavra, acolhendo a palavra e fazendo uso da palavra, nós sofreremos ou experimentaremos mudanças necessárias, mudanças profundas, o que nos prepara, né? Nos preparam para a grande parousia do Senhor. Estamos vivendo tempos muito difíceis, tá bom? Bem, amados, falando então acerca sobre o nosso maior desafio, é certo que nós temos muitos desafios, né? Todos nós temos desafios pessoais, temos desafios profissionais, mas esse desafio a que me refiro, ele é muito específico quanto à nossa experiência. E nós falávamos aqui na semana passada a diferença entre o que é ministério e o que é igreja. O ministério, ele é algo mais abstrato. O ministério está para as ideias. Ou seja, o que é que esse grupo propõe? Qual é a visão desse ministério? Como é que esse ministério, esse grupo de pessoas, leem a Bíblia e a interpretam? Como é que se compreende os temas essenciais relativos a Deus, relativos ao homem, relativos à vontade de Deus? Ou seja, o ministério, penso eu, ele está para a doutrina, para o fundamento, para a cosmovisão. O que significa que no âmbito do ministério, nós dizíamos, na minha visão, na minha leitura da nossa história, o Senhor teria gasto aí, né, grosso modo, pelo menos 23 anos. Esses 23 anos de ministério foram 23 anos de construção de um ministério sólido, de um ministério que, não vamos dizer que ele tem a verdade, porque é muita presunção você falar que tem a verdade, porque a verdade é muito maior do que todos nós, do que todos os ministérios juntos, do que toda a humanidade junta, né? A verdade, sendo o próprio Deus, não pode ser abarcada, não pode ser contida, não pode ser tomada pelas nossas mãos. Mas o que falamos sobre a verdade é como Paulo diz, né? Em Romanos 1, aquilo que de Deus se pode conhecer. Então, dentro desses limites do que é possível,
nós nos aproximamos um pouco, temos um tanto de clareza. Já passamos do período rudimentar do entendimento, né? E ainda há muito a compreender, há muito a perceber em âmbito ministerial. Mas já temos alcançado, imagino, um estágio de certa maturidade do ponto de vista da verdade, da cosmovisão, daquilo que pretendemos. Isso é ministério. Agora, quando falamos de igreja, a igreja nem sempre corresponde ao que é o ministério. Porque igrejas são pessoas. E as pessoas têm níveis, né, de comprometimentos diferentes com a cosmovisão. Tem níveis diferentes de crescimento com o ministério. Tem níveis diferentes de relacionamento com o ministério. Então, igreja, esse termo está mais para a ideia de conjunto de pessoas. Ou seja, tantos são os irmãos que compõem a comunidade. Agora, esses tantos irmãos que compõem a comunidade, que é a igreja, esses irmãos têm talvez visões diferentes, perspectivas diferentes. Não há unanimidade e nem tampouco unidade absoluta no que tange ao ministério. Para os irmãos terem uma ideia, há pessoas que estão na igreja, mas que não sabem ainda o que é o ministério. Quando é que isso acontece? Quando a pessoa ela fala, não, eu estou aqui porque essa igreja é próxima à minha casa. Então, o motivo pela qual ela está presente é porque a outra igreja mais próxima ainda está longe da casa da pessoa. E a pessoa fala, poxa, eu vou aqui que é mais perto, né? Eu venho a pé, ou então eu não pego trânsito, eu pego só aqui a marginal, já chego lá na igreja, no local de reuniões. Então, a pessoa escolheu esse lugar porque é próximo, a despeito do que esse ministério pensa, do que ele ensina. E entenda que ministério é algo da cosmovisão que está sendo trabalhado na sua alma. Se você se entregar ao que está sendo realizado, a sua alma vai ser formatada a partir da visão. Se o ministério que você escolhe para congregar, porque é perto da sua casa, tiver uma cosmovisão equivocada, uma péssima cosmovisão, tiver uma cosmovisão que não corresponde ao reino de Deus, você será formatado segundo aquela visão que não tem nada a ver absolutamente com o reino de Deus. Então é uma questão muito séria. Mas tratando-se de igreja, falamos de pessoas. Então, qual é o ponto que eu quero trazer? É que se o nosso ministério, a ideia da visão, já avançou muito e alcançou uma certa maturidade, isso não corresponde, não acontece o mesmo com a igreja enquanto pessoas. Ou seja, nós, enquanto pessoas, ainda não conseguimos tocar com maior profundidade o que nós podemos chamar de a vida da igreja. Por isso que nós trouxemos aqui um conceito de igreja, e eu quero brevemente reler com os irmãos, para seguirmos adiante na busca desse nosso grande desafio. Colocamos de uma maneira um tanto diferente o conceito de igreja, porque igreja, embora tenha um conceito bem próprio, bem específico, né? Diríamos que igreja, eclésia ou eclesia, do grego, é uma assembleia de chamados, ponto. Mas nós colocamos aqui um tanto, do ponto de vista orgânico, um pouco mais extensa, para os irmãos entenderem um pouco melhor o objetivo do que nós queremos dizer pela vida da igreja. Diz assim, igreja é uma comunidade de pessoas, e daí já começa a se entender a partir do termo comunidade, a ideia de comum. Entenda, a ideia de comum quer dizer, a igreja é um ambiente onde se trabalha necessariamente algumas verdades acerca do homem individual relativo aos demais. Ou seja, nós somos um grupo de pessoas que participam de bênçãos que nos são comuns por meio do Evangelho. E que nós precisamos então assimilar esse espírito do Evangelho de comunhão, de unidade, de sermos comuns uns aos outros, para juntamente com o Cristo que se fez comum a todos nós, quando se fez carne,
podermos desenvolver um espírito mais fraterno, uma comunidade de pessoas chamadas por Deus, dotadas de uma mente crística, cuja regra de fé e prática é a Escritura lida a partir de Cristo, e que possuem um sonho, um ideal comum de experimentar e fazer manifestar o reino de Deus na terra, tanto individual quanto coletivamente. Eu quero me prender mais a esse finalzinho, quando diz que possuem um sonho, possuem um ideal, ou mais biblicamente dizendo, possuem uma visão. Ou seja, o que nos une de fato e de verdade? Essa é a grande questão. Se nós não estivermos unidos numa visão comum, dificilmente nós vamos experimentar qualquer espécie em qualquer nível de unidade. É preciso que nós desenvolvamos uma visão espiritual acerca de quem nós somos enquanto igreja. E olha que nós vivemos num tempo, e esse talvez seja o grande perigo, o grande vilão, o grande inimigo da igreja. Vivemos num tempo de profunda individualidade, do individualismo extremado. Ou seja, o foco do século XX, século XXI, o foco da modernidade e a pós-modernidade é o indivíduo, não é? É o indivíduo ali naquilo que ele próprio deseja, busca, de modo que o aspecto coletivo, aos poucos, tem sido perdido em vários níveis, seja do estado, da polis, que é a cidade, seja da família, seja da igreja. E mesmo que não saibamos exatamente disso, ou não percebamos com clareza esse aspecto, não atentemos para esse aspecto do individualismo do ponto de vista acadêmico, sociológico, o fato é que nós vamos sendo contaminados por esse espírito, e aí muitos aspectos da nossa vida vão sendo prejudicados, sobretudo esses aspectos coletivos que incluem a igreja. Então é preciso resgatar a visão daquilo que nós somos enquanto igreja. Quando Cristo instaura o conceito de igreja, quando ele estabelece que ele haveria de edificar a sua igreja, a igreja dele, que conceito se traz aqui nessa ideia de igreja de Jesus Cristo? Então, porque temos sido afetados por um individualismo muito grande, o fator igreja tem sido deturpado no primeiro momento e tem sido consequentemente desvalorizado, tem sido relativizado. E há, portanto, pelo menos 4 coisas, dentre tantas outras que poderíamos aqui elencar, há pelo menos 4 coisas muito essenciais que nós precisamos resgatar. Ou seja, há 4 coisas que são essenciais e que talvez nós tenhamos perdido o foco dessas coisas. Não que seja alguma coisa que você fala, não é bem assim, ou eu não sabia disso. Não, são coisas simples da experiência de vida de igreja, mas são coisas que com o tempo o foco vai sendo perdido. Nós vamos substituindo essas coisas tão básicas, tão essenciais, e vamos substituindo por outras coisas, e vamos abandonando essas questões essenciais, de modo que elas já não fazem mais parte da nossa vida, do nosso coração, da nossa busca. E a primeira coisa a ser resgatada, que eu quero apresentar, é o resgate da nossa identidade enquanto igreja. Pastor, então nós perdemos a nossa identidade? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque perder a identidade é algo muito fácil de acontecer, desde que você pare para atentar aos aspectos essenciais de você próprio, que dirá o aspecto coletivo de igreja. E para poder entender melhor isso, eu convido os irmãos, quero me basear aqui em 1ª Epístola de Pedro. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor. 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2. Versículos 9 e 10.
resgatando, ou a necessidade de resgatar a nossa identidade. Presta atenção, queridos. Versículo 9 diz assim: vós, porém. E veja que esse porém aqui, ele vai trazer uma ideia de adversidade, comparando aquilo que somos com aqueles que, tendo se deparado com o Evangelho, de alguma maneira e por alguma razão, eles acabaram tropeçando no Evangelho, no sentido de não serem suficientes capazes, de não terem a graça suficiente, ou por qualquer motivo que seja, de receberem o Evangelho. Fala primeiramente aqui no capítulo 2 de um grupo de pessoas que, diante da mensagem do Evangelho, diante da mensagem do Cristo crucificado, eles não creram em Cristo, simplesmente. Ou seja, entenda uma coisa, grosso modo falando, a partir da cruz ou da ressurreição em diante, o mundo está dividido entre os que creem e os que não creem em Cristo. Agora, cuidado, eu preciso ser breve nessa explicação, mas o fato é que se entende muito mal essa questão do crer e do não crer. Geralmente pensam assim: os crentes creem, os não crentes não creem. Mas isso é de uma superficialidade, de uma infantilidade muito grande, até porque a coisa mais complicada que eu imagino, que eu percebo, é quando se fala dos crentes, se porventura eles creem ou não. Porque, pelo que me parece, os crentes, muitas vezes, não raras vezes, não creem. O fato de você ser adepto de um dogma, adepto de uma religião, de uma denominação, não é prova de que você é um crente em Jesus Cristo. Vivemos num tempo de uma crise terrível de fé. Da fé verdadeira, fé enquanto fidelidade. Se você pegar aquele texto, salvo engano, são 3 vezes que aparece no Novo Testamento: o justo viverá por fé. Parece, salvo engano, aparece em Hebreus, aparece em Romanos e também aparece em outra carta, que agora me fugiu a memória. Mas o fato é que esse versículo, o justo viverá por fé, Gálatas, Romanos, Gálatas e Hebreus, são os 3 lugares em que aparece esse texto, que tem suas raízes no livro de Abacuque, no Antigo Testamento. E quando você busca o texto de Abacuque, na língua em que foi escrito o texto, está dito literalmente: o justo viverá pela sua fidelidade. Ou seja, não existe fé sem fidelidade. É a tolice você falar que tem fé, mas que lhe falta fidelidade. Porque a fé é o elemento necessário e o único elemento capaz de alinhar e ajustar o nosso coração a Deus. Ou seja, você pode dizer que crer, você pode até dizer que tem fé, mas se você não tiver essa fé de fidelidade, essa fé que vem de Deus, essa fé que é um dom de Deus, se você tiver aquela fé de que fala Tiago, essa tal fé, esse tipo de fé que você tem, que é incapaz de produzir fruto, se você não tiver essa fé mesmo genuína, você pode até dizer que tem fé, mas o seu coração não será alinhado, não será sintonizado, não entrará numa linha de fidelidade para com Deus. Não é? Então, falar que os crentes são os que creem e os não evangélicos são os descrentes é uma tolice, porque existem muitos chamados descrentes que creem muito mais do que os crentes. E existem muitos crentes que, dizendo que creem, não creem em coisa nenhuma, absolutamente. E a prova, como diz Tiago, é: mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Ele diz assim, você que tem fé, você que diz que tem fé. Aí Tiago faz um desafio tremendo: mostra-me a tua fé. Aí, não, mas é porque... Não é para gritar, não é para argumentar, não é para me xingar, é para mostrar. A fé, ela é mostrável. A fé é demonstrável.
A fé possui evidência, não é? Então, o fato, e também alguém, por exemplo, que nunca ouviu falar de Jesus. Isso é uma situação para a gente discutirmos noutra ocasião, mas para os irmãos terem uma ideia. Aqueles que morreram sem ouvir o Evangelho. Olha, a fé em Deus e a fé em Cristo, no Logos divino, não depende exclusivamente da dispensação, do tempo, do espaço e nem da sua pregação. Afinal, Cristo, enquanto aquele que é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que é o ministério que ultrapassa todas as barreiras e ultrapassa todas as fronteiras do tempo e do espaço, o Cristo de Deus está trabalhando em todo o mundo, em todos os lugares, em todas as eras, alcançando todas as pessoas. O Evangelho de Deus, conforme diz Paulo, quando ele diz o meu Evangelho, e quando também o escritor do Apocalipse coloca no capítulo 14 desse livro, dizendo o Evangelho eterno, eu vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo na mão o Evangelho eterno, sendo pregado a todos os homens, em toda tribo, toda língua, toda nação. Ora, isso quer dizer que Cristo não confiou a sua salvação a nós simplesmente. Sim, devemos nós pregar, temos tal incumbência. Os apóstolos e o Cordeiro tinham muito mais do que todos nós, mas a salvação do homem procede de Deus, pertence a Deus, e Ele é o começo e é o fim. Ele é o alfa e o ômega da nossa fé. Então Ele leva a cabo. Mas, de todo modo, grosso modo falando, os homens se dividem entre os que creem e os que não creem verdadeiramente. Por isso que nesse livro aqui de 1 Pedro, Pedro vai apresentando primeiramente Cristo. Cristo, ele diz, é a pedra angular do grande edifício de Deus, ou seja, a grande obra de recriação de Deus tem o seu Filho como a pedra de fundamento, tem o seu Filho Jesus como a pedra de esquina, tem a Cristo como a pedra de remate. Só que muitos, diante do Cristo crucificado, diante dessa mensagem, simplesmente foram incapazes de crer, simplesmente não creram. Não vamos debater agora o porquê não creram, isso é outro tema. Mas o fato é que diz a Escritura, muitos diante do Evangelho, preste atenção, em nome de Jesus, abra o seu coração. Estamos falando de resgatar a nossa identidade. A nossa identidade passa por isso aqui. Muitos tropeçaram na pedra de edificação. Ou seja, ao invés de tomar a Cristo como o lugar, a rocha em que se edificar a sua fé, a sua pessoa, a sua vida, não. Eles tropeçaram, ou seja, ou você tropeça nessa pedra, ou você se edifica sobre ela. A pedra é a mesma, o Cristo é o mesmo. Como você olha Cristo? Como você ouve o Evangelho? Qual é a recepção que você dá ao Evangelho no seu coração? Será que é uma semente que caiu à beira do caminho? Pensa nisso. Será que é uma semente que caiu num solo rochoso? Será que é uma semente que caiu num solo cheio de espinhos? Ou será que este Evangelho é uma semente que caiu em boa terra? Uma terra, que acolhe aquela palavra, limpa de qualquer coisa que possa impedir a sua frutificação. Então agora, comparando então esses grupos, é que Pedro vai dizer no versículo 9, vós porém, que maravilha, vós porém, será que você se encontra dentro desse vós? Vós porém, eu vou ter que ler aqui os versículos anteriores para os irmãos virem o contraste. Versículo 7. Para vós outros, não, versículo 6. Por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de nenhum modo envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Essa pedra é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram
Essa veio a ser a principal pedra angular. Ou seja, essa pedra foi rejeitada pelos construtores, pelos líderes judeus, pelos líderes do judaísmo, que deveriam receber a Cristo como essa pedra fundamental, essa pedra de esquina, essa pedra de remate. Mas os construtores rejeitaram essa pedra, e ela veio a se tornar a pedra principal, a pedra de ângulo, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Versículo 9: vós, porém, tome essas palavras em nome de Jesus. Você que está aí, crente, você que está aí certo da sua fé, você que está aí firme na sua fé, mas que não tem atentado para o fato do que somos. Ou seja, você fala, não, eu estou bem, eu sou crente, eu estou firme, tranquilo, está tudo certo, estou caminhando. Mas talvez você tenha colocado a sua própria existência, a sua própria vida humana, os seus planos imediatos, e os mediatos em primeiríssimo plano, o que vai corroendo aos poucos e dilacerando e suplantando o que há de mais importante. O que você é em Cristo Jesus e o que nós somos por meio do Evangelho. Vós, porém, versículo 9, sois raça eleita. Os judeus eram chamados de raça eleita no Antigo Testamento. Só que eles cometeram um grande erro. Quem sabe qual foi o grande erro dos judeus no trato para com essa verdade, quando se dizia acerca de Israel: Israel é uma raça eleita. Quem sabe qual foi o grande erro de Israel relativo a esta verdade sobre eles? Aguardaram só para eles. Mas esse não é o grande problema. Isso não é a raiz do problema. Qual o grande problema dos judeus relativo a essa verdade que é dito no Antigo Testamento? Que eles eram uma raça eleita, que eles eram um sacerdócio real. Isso procede do Antigo Testamento, isso foi dito a eles. Qual foi o grande erro de Israel? Eles se encheram de orgulho. Ou seja, ficaram orgulhosos. Imagine, olha para mim, olha, nós somos raça eleita. E aí isso levou o povo de Israel a olhar para as outras nações com desdém. Se orgulharam, ficaram presunçosos, ao ponto de se tornarem pessoas completamente exclusivistas. Tomaram o sinal da circuncisão como um sinal de separação e por conclusão, portanto, eles acabaram por não cumprirem a sua grande missão de serem eles um sacerdócio com o fim de levar Deus às nações. Você diz, Israel era uma nação eleita? Sim. Era uma raça eleita? Sim. Mas como eles entenderam essa verdade? Se orgulharam, nós somos os eleitos, nós somos a raça eleita, a nação eleita, o que significa que as demais nações não prestam, não servem para nada, são os pecadores, são os desgraçados, são os perdidos. Se fecharam no seu mundinho, no seu curralzinho, com a sua circuncisãozinha, com o seu sabadinho, com suas túnicas, seus sacrifícios. Veio o Messias, eles mataram. Cristo se tornou para eles pedra de tropeço por causa do orgulho. Agora eu pergunto, Pedro diz agora à igreja, não a Israel: vós, porém, sois raça eleita. Como é que nós tomamos essa palavra? Sabemos como Israel tomou essa palavra: com orgulho, presunção, arrogância. Nós somos a raça eleita. E os demais? Filhos do demônio. São tudo pecadores, miseráveis, desgraçados, perdidos. E como nós tomamos essa verdade? Porque se diz, vós porém sois raça eleita,
eu vou responder: se Israel tomou com o pretexto, ou com o sentimento, com um coração de orgulho, presunção e arrogância, nós tomamos com desdém. Bobagem, né? Raça eleita, tá bom? Você acha pouco a igreja do Senhor ser uma raça eleita? Olha o que diz, versículo 9: sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Como é que nós tomamos isso? Isso tem alguma importância para nós? Fala a verdade, vamos pensar nisso. Queridos, eu venho de um tempo, muitos aqui sabem, da sua própria experiência, inclusive, nós aqui, muitos viemos, do tempo em que ser cristão e participar da igreja, da comunidade, era algo de muito valor, era algo muito precioso. Congregar era algo bom, estar com os irmãos era algo bom, participar era algo bom. Ninguém trocava a igreja por qualquer outra coisa. Eu sei que às vezes nós temos um certo comportamento meio extremado, né? Eu mesmo me recordo nesse mesmo ministério mesmo, o meu procedimento para com os meus filhos. Eu tenho 2 filhas, e lá em casa a lei era a seguinte: dia de reunião é a família na igreja, ponto. É porque vai ter? Não, ponto. Não existe, não se discute, não tem diálogo, não tem conversa, não tem negociação, sem argumento. Fui levando assim, na tora. Foi bom, pastor? Deve ter sido bom, mas depois chegou um momento que não funciona mais, que as pessoas são pessoas, que a fé não se impõe. Os filhos, quando pequenos, são conduzidos, são levados, mas eles vão crescendo e chega um momento que, se a igreja não for algo bom para eles, eles falam: eu não vou mais. E se você puxar pela orelha, ele pode até vir, eventualmente, sentar aí, e o único lugar que ele não estará será aqui. Porque estar aqui não é questão de físico, é questão de coração, de mente, de espírito, de consciência. Não é? É igual a palavra decorar, né? Que hoje se usa de maneira equivocada, mas o tal do decorar é uma palavra que surge, que nasce no sentido do bom estudar, no sentido de coração, decorar, decoração. Só se estuda se você estiver envolvido, se você desejar, se você amar. Senão você pode passar o dia todinho olhando para o livro, e o pai pensando que o filho está lendo, ele não está lendo. E se colocá-lo para ler em voz alta, ele vai ler, mas a sua mente, o coração pode não estar ali, ele não vai aprender nada absolutamente. Por isso que Deus, que não é nada tonto, olhando para o povo de Israel, falou assim: eu vou ensinar vocês a criarem seus filhos no caminho do Senhor. Como é que é? E Deus disse: olha, vocês primeiramente devem amar, vocês devem amar ao Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Ame a Deus, você. E depois você agora vai ensinar isso aos seus filhos, ensinar os filhos a amarem a Deus. Porque se eles amarem a Deus, eles vão buscar a Deus. Se eles não amarem a Deus, teremos fracassado. Muitos de nós fracassamos. Às vezes o próprio modo como nós conduzimos no início pode ter levado nossos filhos a não amarem a Deus. Mas chega um momento que você percebe que você tem que parar e começar a fazer agora o contrário. Mas o fato, e eu quero que os irmãos entendam isso, é exatamente essa questão. Puxa, vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Como você toma isso? O grande argumento de hoje, isso é de uma tristeza tão grande, é quando você ouve uma pessoa que supostamente compreendeu alguma coisa, e em nome desse suposto pseudo conhecimento, ela nega a igreja,
para afirmar: eu sou igreja. É triste, muito triste. Porque a pessoa que diz isso, ela se sente superior a todos os demais, dizendo assim: olha, vocês são tontos, você não entendeu que Deus não está na casa, nós somos o templo, você é o templo, eu sou o templo. Mas isso é verdade, você é o templo, eu sou o templo, nós somos o templo do Espírito Santo. Né? Deus não está aqui, porque aqui é o templo dele, não. Mas essa verdade não prescinde do fato de que o Senhor, Ele quer nos reunir, nos congregar, para que juntos nós constituamos uma identidade, uma raça, não no sentido de etnia, mas entenda, de um povo separado. A ideia do texto é que nós não somos pessoas comuns, que participam de qualquer coisa comum, de um clube. Não! Deus tem um projeto. Esse projeto passa pela ideia de igreja. E ele diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. E a pergunta que eu trago aos irmãos é: como nós reagimos diante dessa verdade? Como nós reagimos? O judeu, quando ouviu isso, quando entendeu isso, ele tomou isso e levou isso tão a sério, que é um aspecto positivo, mas ele se esqueceu de que eles não eram uma nação santa, porque eles eram o melhor povo da terra. Eles não entenderam. No final eles pensaram assim: não, é porque nós somos os camaradas mesmo, entendeu? Nós somos bons e Deus, né, não tinha o que fazer, tinha que nos escolher mesmo. Afinal, nós somos o povo de Israel, nós somos filhos de Abraão, Isaac e Jacó, não é de qualquer Zé Mané. Desculpa os Zés aí, os Josés me perdoem, não é de qualquer José, é porque José é um nome muito comum. Aí ficaram arrogantes, orgulhosos. Mas nós ouvimos sem ouvir. Essa palavra já não nos afeta, já não nos comove, já não gera gratidão, já não gera assim uma sensibilidade, um sentimento de amor, de gratidão. Poxa, por que o Senhor te escolheu? Poxa, pensa nisso. Por que o Senhor, dentre tantos, escolheu você, te deu essa graça e te deu entendimento? Ou você pensa que tudo isso vem de você próprio? Não estamos aqui argumentando teologia, não. Não vem conversar comigo de Calvino e Armínio, que eu não vou falar com você sobre isso. Eu converso sobre a Bíblia. Porque quando fala disso, ela vai: então você é o quê, pastor? Já fugiu do assunto, já quer outra conversa fiada. Eu estou falando que você, no seu coração, só isso. Como você se sente, sabendo que o Senhor te deu a graça especial de crer nele, porque você poderia ter tropeçado na pedra que é Cristo e feito dele pedra de tropeço, mas não, se tornou uma preciosidade. E o que fazer com isso agora? Desdém? Por que não falar: Senhor, eu quero entender melhor por que o Senhor me escolheu? E agora vem o ponto maior ainda, não maior de ter te escolhido, mas na continuidade desse chamamento. O Senhor te trouxe para esse ministério. Você poderia estar em qualquer outro ministério. Por mais que você pense que você chegou aqui acidentalmente, o Senhor está controlando nos bastidores da sua história os acontecimentos mais importantes da sua vida. Você pode não estar enxergando: por que eu vim por aqui? É acaso? Não. Deus, Ele tem compromisso com a sua obra. Deus, Ele está agindo, procedendo, conduzindo, para que as coisas aconteçam. Deus nos reuniu. Você está aqui, poderia não estar, poderia estar em qualquer outro lugar, mas não, de repente você está no DEVAP. O texto continua dizendo,
Versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de é uma questão de finalidade. E aqui, irmãos, em nome de Jesus, a graça de Deus. Eu preguei a graça de Deus minha vida toda. Digo, nesse ministério. Minha vida toda nesse ministério. Pregamos a graça de Deus com muita intensidade, com muito desafio. E talvez com pouca sabedoria. Porque usamos muito da pregação da graça para combater a outra mensagem não graça, ou uma graça invertida. E todo o tempo que você gasta para ficar debatendo o tema, você não toca no objeto, na coisa, na essência. A graça não é para ser debatida, é para ser recebida, acolhida, experimentada, para produzir algo em você. O problema é que talvez por causa desse modelo de usar os grandes temas da Bíblia para o embate, para o conflito, para o confronto, ocorreu que nós entendemos erradamente a graça de Deus. Ou pelo menos ela ficou no âmbito do armário. Outra expressão, no âmbito da estante. No âmbito do compêndio, na estante. É a mesma coisa de comprar o Nascidamente e colocar na estante, para ficar bonitinho lá. Mas nunca li, não vou ler, é bom ter. Até porque se um dia o pastor vier aqui em casa, ele vai ver lá na estante, vai ficar feliz que está lá na estante. Daí, eu vou falar, queridos, tá? Vou falar. E talvez eu pegue aqui os exemplos mais práticos, né? E se alguém se vir aqui no exemplo mais prático, entenda que são vários exemplos, mas os mais práticos são os mais práticos. Os mais claros, né? Quando nós começamos esse ministério, compunha o Ministério do Louvor, eu, o Fernando, meu irmão, Amanda, baterista. Agora, imagine, pastor Josué no teclado. Era bom, tocava. Pom, pom, pom. Pom, 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 pom. Fazia a transição certinho. Eu no violão. Eu cantava. Fernando cantava. Não me recordo se a Silvia chegou a cantar também. Não? Tinha a irmã Viviane, cantava. Aí chegaram depois as meninas, a Andréia, Andresa e Dila, né? Aí foi fantástico, né? Porque, puxa, imagina, né? Se bem que na primeira vez que elas chegaram lá, que não sei quem me apresentou, acho que foi o Enio. Aí, essas meninas aqui cantam e tal. Eu falei, pois é, mas está tudo certo aqui. O Ministério do Louvor já está completo. Não, mas na verdade não era bem uma resistência e nem... É porque eu gostava, eu até deixei muito disso, de pôr à prova o porquê você está chegando. Cansei de falar com o irmão, chegava, não, vai ficando por aí, né? Tem igreja para cá, para baixo, lá para cima, tá tudo cheio de igreja por aí, ó. Aqui não sei não, fica por aí, talvez você fique, talvez não fique, não sei. Não é? A Vera, a primeira vez que eu vi a Vera, primeira vez, foi num estudo bíblico dentro de uma grande garagem, era uma loja muito grande, e aí ela chegou lá, numa panca danada, e falou assim, se você for falar de predestinação, nunca tinha me visto, só de ouvir falar, mas agora seus olhos me veem. Mas aí chegou lá, se for predestinação, é melhor, fala que eu vou embora agora. Eu falei, pode sair, pode ir embora. O assunto é predestinação, pode voltar. Ela olhou assim, também não vou. Pode de raiva, eu falei, então senta. Tá aí, nunca mais levantou da cadeira. Glória a Deus por isso. Mas aí, voltando ao exemplo, elas chegaram, somaram, muito bom, aí o louvor foi melhorando, porque quando vem cantor bom, aí aparece um tocador melhor. Porque o tocador melhor não gosta de encostar, não tem gente muito ruim.
Eles evitam a gente, né? A gente sofre muito por isso. Eu sofro muito com isso. Vocês tinham que ver as meninas tudo com saião comprido até aqui, abotoado. Tinha até tampão de orelha para não mostrar as orelhas. Não pintava a unha, não usava batom, não usava brinco, não fazia nada. Porque veio do regime, né? E aí aos poucos foram sendo libertas do cativeiro religioso, desses usos e costumes que não tem nada a ver com nada. Vai dizer que tem, mas não tem. Quem fala que tem, tadinho, tem que orar por eles. É uma questão de tempo, eles vão entender que o problema do homem é o que está dentro e não o que está fora. Mas enfim, foram se libertando, né? Foram vindo outros músicos. Daí chegou um momento em que eu via músicos, bons cantores, excelentes, pessoas profissionais, né? Que precisavam ganhar algum dinheiro. Aí eu falei, gente, vocês podem trabalhar. Vocês não podem pecar, prostituir, matar, roubar, isso não. Trabalhar honestamente pode. Um médico sai de casa para trabalhar. O músico tem um problema. Vou falar para vocês do músico. O músico tem um grande problema. Ele não sabe fazer nada, a não ser música. Mas isso não é ruim, não. Não. Isso é a grande glória. Significa que eles são músicos porque se dedicam exclusivamente. Não é igual o pato que nada, voa e anda e não faz nada direito. Quando você vê uma pessoa que faz 3, 4 coisas, pode saber. Não serve para nada. Então o músico é músico e só ele tem que musicalizar. Ele tem que fazer alguma coisa. E o pior, as igrejas são as grandes vilãs dos músicos, porque exploram os músicos. Músico na quarta, músico na terça, músico na quinta, músico no domingo de manhã, domingo à noite, não pagam 1 centavo para eles. E eles têm que cantar, eles têm que tocar, e têm que se dedicar, e não ganham dinheiro, e não fazem nada, e os pastores comendo o dom do outro, usurpando. Quem é músico sabe do que eu estou dizendo. Chegou uma hora que eu falei para o trio Chamei, falei, vocês ficam cantando nos congressos por aí, só para brilhantar. Eles não querem saber da palavra que você fala, porque entre um hino e outro você fala 3 palavras, achando que vai converter a Assembleia de Deus. Não vai. E aí ficam só explorando, no final você fica lá esperando para ver se sai primeiro uma gasolina. Estou mentindo, gente? Mas não é possível. E aí, eu na ânsia de vê-los libertos, gente, podem trabalhar, uai. Sejam honestos no que fazem, sejam seletivos no que cantam. Aí, foram libertando um por um dos nossos músicos, graças a Deus, libertos do entendimento. A grande preocupação, entretanto, e é o exemplo que eu trago, eu assoprei, né? Agora eu vou morder, faz o contrário. É que a pessoa vai indo, se entregando para o mundo artístico e as coisas de Deus já não mais existem. Ou seja, ao invés de, eu fui liberto, então eu vou trabalhar. Mas também eu preciso, não é tocar aqui, não. Preciso congregar, eu preciso ir, orar, eu tenho que estar com os irmãos. Eu não posso perder de vista o meu chamamento, porque nós fomos chamados para, a fim de. Eu estou aqui lendo o texto. Mas o exemplo do músico é muito simples, eu falei que usaria por ser mais fácil, porque você chega um momento que você usa toda a sua potencialidade, toda a sua capacidade, todo o seu suor, todo o seu esforço, toda a sua vida para qualquer coisa. E as coisas divinas, não, isso aí é... E tem mais, e muitos ainda quando falam sorrindo, para não dizer zombando. Isso é triste. Mas pode se aplicar a qualquer outra situação, não é? Tem uma pessoa que, salvo engano, está aqui. Eu achei tão lindo, porque eu disse numa certa ocasião, falei, irmãos, estudem.
Eu dizia, olha, vocês façam concurso público. Poxa, lute para você eventualmente estar aí dentro de um órgão com uma certa estabilidade, com um salário suficiente para você cuidar da sua família e poder se dedicar então à família, ao Senhor e às coisas boas da vida. E eu disse, mas em nome do estudo, em nome da obrigação e do dever que temos e do incentivo do pastor Alexandre, não abandone. Eu falei inclusive, você não vai passar no concurso público porque você pegou as 2 horas de culto para estudar. Isso é bobagem. Até porque você tem que descansar a sua mente daquilo que você está tão entregue. Aí teve uma pessoa que ouviu e comentou assim, olha, eu estou estudando para concurso público e eu vou continuar estudando, mas eu não vou perder a reunião da igreja. Eu não vou perder. Na hora do culto eu deixo os livros e vou. E volto de novo. Então não faltou dedicação. Quando foi agora recentemente, teve a prova, minha esposa conversando com a pessoa não, passei. Ou seja, valoriza as coisas. Você não vai ser nada do que você pode ser abandonando as coisas relativas a Deus. Lembre-se disso, de dedicar um pouquinho. Aí eu vou ser tão assim, eu vou dizer, pelo menos uma vez por mês. Imaginou você ter que falar isso para um membro? Olha, dedica 2 horas por mês e vem aqui rapidinho, faz uma oraçãozinha e vai embora. Mas é muito, porque tem tanta coisa para fazer, que nós já não podemos mais construir algo juntos, porque se cada um de nós pensarmos da mesma maneira, onde vai parar isso? Irmãos, quase todos os dias, eu ouço pessoas dizendo assim, uns fariseus, dizendo, pastor Alexandre, faça alguma coisa de futuro na sua vida. Você tem capacidade intelectual para ocupar o cargo que você quiser. Eu ouço diariamente. E se eu fizer isso? E se eu fizer como Ló, escolher as Campinas, o lado das Campinas, e for me afastando pouco a pouco, até chegar em Sodoma e Gomorra, e na iminência do juízo está sentado às portas de Sodoma e Gomorra. Que é o que acontece. Quem está me entendendo? Pastor, mas não custa, vai lá, faz um concurso bacana, trabalhar pouquinho, tal. Eu não fui chamado para isso. Convicção do meu coração. Eu tenho um chamamento, creio no chamamento e vou levá-lo a cabo até o dia que Deus quiser que eu cumpra. Vocês entendem? Não significa que você deve fazer o mesmo. Não, eu tenho um chamamento, uma dedicação que é minha. Se eu for contar aqui os casos, vocês vão morrer de rir. Me recordo uma situação, minha esposa na época trabalhava num dos ministérios, salvo engano era o MEC, não tenho bem certeza. E aí, minha esposa ganhava bem, R$900. Mas era a maior renda que tinha dentro de casa, era bem. Eu ganhava na época R$70. Esse ministério aqui, R$70 por mês. Giovanni deve estar por aí, ele sabe disso. E tem muitos irmãos que sabem, que acompanharam, né? E aí, salvo engano, quando Lula entrou no seu primeiro mandato, tem nada a ver com ele, eu só estou situando o tempo. Todas as pessoas que trabalhavam nos ministérios, que estavam lá, que não eram por concurso, foram tirados. Aí a Jane perdeu o emprego, né? E eu falei, bem, agora complicou, porque meu aluguel é 250. Eu ganho 70. A Jane está desempregada. E como era o início de governo, muita gente ficando desempregado, a instabilidade muito grande, não conseguia emprego. Eu falei, bem, eu preciso cuidar da minha casa. A Bíblia fala que cuide primeiro da sua casa, depois da igreja.
Paulo falou isso a Timóteo. Falei, então eu não posso deixar minha casa, né? E aí eu já consegui um emprego rapidamente. Estava engatilhado. Falei, não, pode vir, está certo. Aí eu reuni os irmãos da igreja, alguns líderes que tinham na época. Falei, irmãos, olha, eu vou precisar deixar a dedicação exclusiva, porque não posso deixar minha família assim. A fé não é por aí. Mas assim que as coisas melhorarem, vai tudo dar certo. Aí fui. Primeiro mês ganhei 2.000. Foi bom, né? Ganhava 70. Aí foi bom. Já fui na churrascaria, já comi uma carne, né? Já pedi um refrigerante melhor. Já podia tomar uma coca, né? Aí já comecei a ajudar um aqui, já fiquei feliz. Eu sei que quando não deu um ano, meu salário estava R$5.000. Aí eu estava feliz. Era R$70 para 5.000. Aí eu olhei, fiz o balanço, um ano. Eu estava indo bem na minha direção e a igreja estava com os dias contados para fechar as portas. Os dias contados. Vai acabar. Porque eu tinha que ter uma dedicação ao meu trabalho, o que me esgotava, não é? Relativo às coisas da igreja, porque eu tinha que fazer as duas coisas. Como lá eu tinha essa obrigação legal, quando eu vi que a igreja ia de mal a pior, capengando, a Jane já estava empregada, já ganhando 200 e poucos reais na época, não, R$500, era o salário dela. Aí eu decidi, vou sair. Reuni o mesmo pessoal, quando eu falei que ia, quando eu reuni o pessoal, irmãos, olha, estou voltando, não vai dar certo, a igreja, não estou trazendo miojo, não é nem o Nissi Miojo, é a Renata. É o Renata que eu estava dando para os irmãos, porque o Nissi Miojo é bom, é mais, né? Até mais duro, fica meio grosso na hora de comer, não é tão... Era o Renata. Aí os irmãos me ouviram. Primeira coisa que o Gilvan falou, pastor, não tem como. Vocês não me querem mais? Não é isso, é porque a gente não pode remunerar o que você ganha lá. Eu falei, não, para. Vocês não estão entendendo. A reunião não é para fazer aqui, para ver quanto... Não, eu estou dizendo que eu estou voltando. É questão minha. É minha e Deus. É eu e meu chamamento. E a minha fé. Aí um segundo irmão, mas você vai abrir mão do seu salário? Falei, já abri mão, acabou. Já vou chegar na segunda-feira, já vou mandar fechar tudo. Aí se levantou um sábio no meio. Um irmão muito sábio. Irmão Eunildo. Aquele que quase não fala, quando fala a palavra é palavra de sabedoria. O Eunildo falou, pastor, eu tenho uma ideia. Qual a ideia? É o seguinte, você está ganhando quanto mesmo? 5.000, 5.000. É um bom salário. Era um bom salário na época, quantos anos, né? Hoje já é. E dirá naquele tempo. Lógico que não é igual de vocês, né? Mas 5 já era bom. Aí, o irmão sábio, manso, pausando a voz para que chegasse bem, falou o seguinte, a ideia é a seguinte, você pode viver com R$500 hoje, que é o que a igreja vai poder te passar. Eu falei, posso, está com menos. Ou bem, se você pode, então faça o seguinte, você vai trabalhar mais um ano nessa empresa que você está agora, e todo mês você guarda 4.500 e vive só com os 500 que você disse que consegue viver. Juntando 4.500 em 12 meses, você vai comprar um lote, nesses loteamentos, a igreja ajuda você a fazer um barracão de fundo, um cômodo só, você pula para dentro e aí pronto, aí você pode pregar o evangelho à vontade, porque já tem um teto, pastor. O problema é que você não tem casa, você não tem onde morar. E ter casa onde morar, isso é muito importante. Já não foi sábio as palavras dele? Eu respondi o seguinte, olha, vamos combinar. O mesmo Deus que me abençoa
a ter esse barracão daqui a um ano. Se ele quiser, eu posso ter uma casa daqui a 3 meses. Não tem jeito não, pastor, não tem jeito não. Ninguém consegue convencer o pastor, faça o que você quiser, não tem jeito. Saí no mês de finalzinho de outubro. Aí tem novembro, dezembro e janeiro. Em janeiro eu estava dentro da minha casa, de laje, grande, tudo, as portas mandei fazer na serralheria. Nada daquelas portas que você abre e ela faz assim. Não, o portão é de verdade. Porque tem umas portas que ela é uma folhinha, né? Quando você puxa, ela dobra, ela faz um 8. Não, mandei fazer tudo de ferro. Coisa boa. Eu falei, vou colocar umas telhas boas. O Manel falou, você vai colocar laje. Foi assim. Bem, eu poderia contar mais coisas, mas isso é um incentivo para os irmãos. Eu quero dizer que eu tenho um compromisso, primeiramente, comigo mesmo. Não é com vocês, é comigo mesmo. Lógico, é com vocês. Mas se eu não tiver compromisso comigo, e só com vocês, facinho eu largo vocês tudo. Porque eu não tenho compromisso comigo mesmo, você não cuida do seu nome, vai cuidar do nome do outro. Não tem essa ideia? Eu só inverti para você entender. Então, o Senhor nos chamou por uma causa, com uma finalidade. Olha na sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O Senhor nos chamou para que nós possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como nós podemos proclamar as virtudes do Senhor? De que maneira? Podemos, primeiramente, individualmente, manifestar essas virtudes no nosso viver. Ouça em nome de Jesus, olhe para mim. Primeiro ponto que você tem que considerar na questão da restauração da nossa identidade. Primeira coisa, você, no aspecto individual, é o finalzinho do nosso conceito de igreja, e fazer manifestar o reino de Deus na terra, tanto individual quanto coletivamente. Olhe para mim, seu crente, se você é um filho de Deus, no seu coração, que leva a sério a sua fé, não se esqueça que você foi chamado para mostrar, para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Onde quer que você esteja, no ambiente de trabalho, de escola, você precisa mostrar, por meio do seu viver, no seu coração, os atributos invisíveis de Deus. O reino de Deus está dentro de nós, não pode ser uma mera doutrina. Se o reino de Deus está em mim, eu preciso manifestar ao mundo essa luz, essa graça, essa misericórdia. Proclamar por meio do viver. Também se proclama por meio de anunciar, de falar a palavra. Mas eu disse também. Falar de Cristo. Falar a alguém, a quantidade de pessoas que estão esperando que você fale algo para elas. Que você diga algo de Jesus. Mas até isso nós alargamos, nós não temos muito interesse, nós nem nos lembramos disso, de testemunhar pelo viver e pelo falar. Estava Filipe, Atos capítulo 8,
andando, e disse a Escritura: falou-lhe o Espírito Santo, sobe aquela rua. Ele subiu, passava uma carruagem, um homem sentado, e o Espírito Santo falou: está vendo aquele homem? Ele está indo para a Etiópia, ele está sentado no seu carro, ele está lendo a Escritura, aproxima-te do carro. Aí Filipe aproximou, o Espírito Santo falou: agora é com você, começa aí, vai falar alguma coisa para ele. Não tinha muito o que falar, não conhecia o homem. Filipe olhou e falou: o que você está lendo aí? Eu estou lendo aqui um texto aqui de um profeta Isaías. Aí Filipe, mas você entende o que você está lendo? Aí o cara falou: mas está meio difícil aqui, essas coisas complicadas, como é que eu posso entender? Ele falou assim: eu vou subir aí, vou sentar do seu lado e eu vou te explicar. Olha que coisa simples, eu vou te explicar. E começou por aquela passagem da Escritura, foi para outra, e assim diz a Escritura: Filipe anunciou-lhe Jesus. Falou de Jesus. E aí o camarada falou assim: e agora? O que eu faço? Ele falou assim: ora, creia. Aí o camarada: mas eu posso ser batizado agora? Tem água aqui. Filipe disse: é lícito se você crer com o seu coração. Falar o Evangelho. Como nós podemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Irmãos, juntos nós podemos muito mais. Igreja, irmãos, com projetos, com propósitos, com determinação, vamos juntos lutar e fazer essa palavra ir. Vamos pregar, vamos anunciar. Nós somos um povo, diz a Escritura, sempre usando o aspecto coletivo, um povo de propriedade particular, uma raça eleita, não é? Uma igreja, um povo, uma comunidade chamada para, a fim de proclamardes as virtudes. Ou seja, nós precisamos nos entender quanto ao nosso chamamento, para resgatar a nossa identidade. E também nos entender enquanto igreja, propósito, para resgatar a nossa identidade. Para que serve a igreja? Alguém fala: para nada. Você vai lá cantar 2 hinos, 3 hinos, deixa um dinheirinho, porque senão o pastor fica triste, com raiva. Ouve aquela palavra chata, enjoada, demorada, e depois você vai embora. Domingo que vem você volta. Se você for ofertar R$20 por mês, lembre de levar 5 por semana. Porque dá a impressão que você toda semana leva. Não, é a ideia. Você está entendendo? Muitos veem assim as coisas. Precisamos de resgatar a identidade. Segunda coisa que nós precisamos de resgatar. Ou que precisamos de resgatar, isso mesmo. Ou precisamos resgatar, né? A luta comum em prol do Evangelho. Filipenses capítulo 1, abra sua Bíblia rapidamente. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Paulo dizendo à igreja de Filipos: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E aqui o apóstolo usa essas expressões interessantes. Ele fala, eu ouço que estáis firmes, ele fala, em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos. Irmãos, nós estamos numa batalha. Os irmãos não têm ideia na ágora que nós estamos vivendo hoje. Essa ágora em que todos falam, e a maioria só fala bobagem. Aí tem de repente alguém que pode falar alguma coisa e não fala. Abre mão dessa possibilidade. O que nós precisamos resgatar é esse espírito de um só homem. O que é o espírito de um só homem? Leiam depois Atos capítulo 2, salvo engano, a partir do versículo 14, ou é o versículo 16, quando diz que quando aquela voz se fez ouvir entre as multidões,
que falava com os discípulos, falava em outras línguas. E quando então os muitos discípulos, 120, falavam, portanto é plural de vozes, cada uma numa língua que o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Mas quando eles falaram todos juntos num só momento, variedades de línguas, ouviu-se uma voz. Uma voz. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz. Eu tenho esse costume, eu me referi ao 16 em diante, mas sempre volto no contexto para os irmãos pegarem a questão. Eram muitas vozes? Eram, os discípulos passaram a falar em outras línguas, eram muitas vozes. Mas quando chegaram aquelas vozes aos ouvidos de quem precisava ouvir, é dito, ouviu-se aquela voz. Uma só voz. Que maravilha quando todos nós temos uma só voz. Que maravilha. Quando o pregador prega, você prega. Quando o pregador fala, o corpo fala. A igreja fala. Mas você precisa ter a ideia, um só coração, um só espírito e uma só alma. Porque se você é membro do ministério, mas é aquele crente, tô nem aí, tanto faz, não sei, e aí? Nós vamos nos enfraquecendo. E então é dito que quando aquela voz ecoou, as pessoas que ali estavam ouviram, não sons ininteligíveis, mas é dito que nos ouvidos chegava uma voz em uníssono, falando das grandezas de Deus. Logo, quando o povo ficou alvoroçado por não entender como que podia ser aquele fenômeno, agora chega ao 16, aí Pedro se pôs em pé para pregar. E o que os outros fizeram, os outros apóstolos fizeram? Alguém já leu o versículo aí? Conseguiu ler aí? Quando Pedro se pôs em pé, a primeira pregação de Pedro, a primeira pregação da igreja, quando Pedro se levantou, o que diz o texto? Atos 1,16. Então se levantou Pedro, com os 11 se levantaram também. Só Pedro falava, mas os 11 estavam lá em pé, como que dizendo, amém, estamos num só espírito, numa só alma. Tem uma versão que diz, levantou-se Pedro e os 11 com ele levantaram-se. Então, quando os demais apóstolos estavam ali em pé, Pedro em pé e os 11 ali atrás, Pedro, podia ser Tiago que fosse falar, não tinha problema, porque Pedro era sempre mais ousado, e talvez Pedro tenha recebido uma incumbência mais específica, mais direta, né? Mas os 11 estavam ali. Nós temos que resgatar esse espírito de unidade pela palavra, essa ideia de que o evangelho é algo precioso, essa ideia de que o evangelho precisa de ser anunciado, e de num mundo de tanta confusão em que nós vivemos, essa fé evangélica, ela precisa de ser defendida. Versículo 27, vivei acima de tudo, Filipenses 1, 27, por modo digno do evangelho, para que eu, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Esse ministério tem uma mensagem a pregar. Eu quero saber com quem que nós podemos contar. Amém? Nós precisamos de cada um dos irmãos. Eu vou tomar os músicos, por exemplo, de novo, desculpe, é porque é tão prático. Quando vocês tocam aqui, quando vocês colocam o nome na escala, lembre-se sempre,
Cada vez que você for fazer isso, colocar o nome, cada um individualmente pense assim: olha, eu estou contribuindo com uma causa espiritual. Amém? Quando cada um dos irmãos aqui forem escalados ou convidados para ficar lá fora, olhando os carros dos irmãos, para que nenhum vândalo leve o seu step do seu carro, ou leve o seu carro. A esse irmão que vai ficar lá fora, lembre-se: eu vou ficar aqui em prol de uma causa. Vou olhar os carros. Não, você não vai olhar os carros. Olhar os carros é a segunda situação. A primeira é: eu estou aqui em prol de uma causa. Amém, queridos? Faça valer, ganhe um novo significado, o servir. Quando você for ministrar o Partir do Pão, cuidar do ministério infantil, cuidar dos jovens, dos adolescentes, qualquer coisa que for incumbido a você, ou que você viu que precisa e você próprio se incumbiu de fazer aquilo, e você tem a liberdade de falar: pastor, olha, eu estou vendo que está precisando de algo, e eu quero fazer esse algo, eu quero participar. Lembre-se, você estará fazendo algo em prol de uma causa que não se vê imediatamente nas coisas que se faz, mas aquilo para o qual o ministério existe: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando você ofertar ao Senhor, não faça de qualquer modo. Não oferte do que sobra, porque nunca sobra nada. Tem alguém aqui que fala: pastor, sobra, todo mês sobra. Não sobra, porque até a sobra já está comprometida com aquele dinheiro que você tem que poupar. E tem mais: devemos poupar. Não devemos ser como o pródigo, não. Mas você precisa ofertar sabendo: eu oferto em prol de uma causa. Não é dar dinheiro para a igreja. Não, é uma causa. Nós temos que estar juntos em prol do reino de Deus. Precisamos igrejar, entremesclar, congregar em prol de uma causa espiritual. Sermos nós trabalhados por Deus, transformados por Deus, sermos úteis a Deus, sermos úteis à igreja, úteis ao próximo, úteis à comunidade onde nós nos encontramos. Enquanto igreja, tem que ter uma causa, tem que ter um objetivo, tem que ter uma visão, tem que ter um propósito. Precisamos, portanto, resgatar a luta comum em prol do Evangelho. Abre em Colossenses capítulo 2, um pouquinho à frente. E o terceiro ponto que devemos resgatar são os laços com os irmãos e os laços com a verdade. Me aguentem mais um pouquinho hoje, tá, irmãos? Só um pouquinho, não vou não vou passar muito do horário, não. Só um pouquinho. Colossenses capítulo 2, versículo 1 a 3. Esse é o terceiro ponto. O primeiro é resgatar a identidade. O segundo é resgatar a luta comum em prol do Evangelho. O terceiro é resgatar os laços com os irmãos e com a verdade. Irmãos, resgatar os laços. Prestem atenção. Os laços com os irmãos e os laços com a verdade são exatamente as duas coisas que o império das trevas quer que você não faça. Se manter nesses laços e ter laços cada vez mais atados, cada vez mais apertados. Lembram do Salmo de número 2, quando diz que os homens, as nações, os gentios, os príncipes, os reis, os povos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas.
Ou seja, o grande propósito da serpente, o grande propósito do império das trevas, o grande propósito dos homens ímpios, o grande propósito do dragão é romper laços. O evangelho, ele quer gerar laços. Satanás quer desfazer laços. E olha o que diz aqui no Colossenses capítulo 2, versículos 1 em diante. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Então havia uma luta da parte do apóstolo Paulo, que os irmãos precisavam de compreender. Versículo 2 diz: para que, essa luta é para que o coração deles seja confortado e vinculado em amor. Olha, puxa vida, entenda isso. Paulo diz: gostaria que soubesseis que grande luta, ou seja, isso cobrava de Paulo e exigia de Paulo um grande esforço, necessita de muito esforço para que os corações sejam unidos e enlaçados. Para nós resgatarmos o viver da igreja, precisamos disso aqui, ó, versículo 2, para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor. Corações vinculados, corações enlaçados, e eles tenham toda a riqueza da convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Irmãos, eu fui comprar algumas coisas numa banca essa semana. Tinha uma senhora toda atrapalhada, se atrapalhava com o produto que ela vendia. Percebi que ela não estava conseguindo se situar na banca dela, e ela não era uma pessoa novata, não. E eu falei: Jane, ajuda aí, vai ajudando aí. Na hora de somar as peças, com duas peças já estava dando 300 e pouco. Eu falei: calma, senhora, volta. Vamos usar um calculador, senão vai ficar muito caro. Vou ajudar a senhora aqui na calculadora devagarzinho, uma por uma, não tem paciência, não tem ninguém, só temos nós aqui. E aí, quando ela viu que tinha mais liberdade com a gente, que eu sou muito conversador, e aí logo a gente brincando, conversando, ela viu a liberdade e começou a pregar para a Jane e eu, né? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Na primeira frase que ela disse, eu falei: você é dos mormons, né? Ela falou: não, mormon foi um profeta, eu sou da igreja, aí deu o nome da igreja lá, né? A igreja dos mormons é a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Mormon é o nome do profeta, salvo engano. Ela me corrigiu: não, mormon é o profeta, a igreja é tal. Falei assim: mas diga, e aí? Ela foi dizer o seguinte, que se eu e a Jane, olha a pregação, se nós morrermos casados, nós vamos ser casados lá no céu. Mas se porventura, por qualquer motivo, eu morrer sozinho, sem estar casado, eu vou virar um anjo. E ela falava isso como algo muito precioso. Ela falava numa convicção e num afã tão grande, como que nos querendo ganhar com essa mensagem. Dizia: olha, e vocês lá vai poder ter uma grande mansão, você vai poder morar numa mansão. E eu falei: já não dá como falar nada, porque essa senhora é muito difícil de fazer as contas dela. Aí eu vou vir com aquelas conversas, aquelas palavras difíceis, né? Aquelas palavras que só eu e o Josué conseguem entender. Então, o que eu faço, né? Vou orar por essa senhora. Bem, mas isso eu vejo diariamente em vários lugares. Hoje mesmo eu indo a um lugar, andando a pé, tinha um rapaz
que estava cuidando de uma linha telefônica, um lá em cima do prédio, outro lá embaixo mexendo umas máquinas, mas do lado o celularzinho ligado e o irmão pregando lá, e ele ouvindo, mexendo nos fios da telefonia e ouvindo a pregação do pastor. O que eu quero dizer com isso? É que, puxa vida, quantas vezes nós no passado não nos apegamos com tanta firmeza àquilo que ouvíamos, àquilo que críamos, e depois você descobriu que não dava nada, que era conversa fiada, muito sem sentido, e você, puxa, agora eu toquei numa palavra viva, uma palavra orgânica, uma palavra clara, uma palavra que faz sentido, uma palavra que se compreende, uma palavra... Sim, mas e aí? Com o tempo, nós perdemos o que Paulo diz aqui no versículo 2: e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. É algo que você deve buscar, essa compreensão na mente, no coração, ter a forte e a riqueza do entendimento. Ou seja, temos que resgatar esses laços com os irmãos e esses laços com a verdade, porque chega um momento que aquilo que se entende já não tem mais peso no nosso meio. Não sei se os irmãos desanimaram porque mudamos algumas coisas. A gente pode voltar a pregar o que pregávamos antigamente, para ver se os irmãos melhoram. A gente pode voltar aí uns 10, 15 anos. Vamos discutir novamente as 70 semanas de Daniel. O que vocês acham? Colocar um quadro aqui na frente, vamos mostrar as semanas de ano. A gente pode voltar a debater Armínio e Calvino. Vamos ficar aqui falando mal de Armínio e bem de Calvino. De vez em quando a gente dá uma espetada em Calvino, brigar com os irmãos que não acreditam igual a gente. Será que nós avançamos ou nós regredimos no entendimento da palavra? Nós avançamos? Vocês têm certeza disso? Então é melhor. Se é melhor, por que não ousarmos mais? Por que não nos agarrarmos mais do que antes? Por que não estarmos mais animados do que antes? Por que não? Se é melhor. Essa senhora mesmo que falou que tinha as mansões lá e que ia, falou lá é uma maravilha, tentando me convencer. Eu falei, a senhora quer ir para lá? Quero. Agora não, agora não. Eu falei, é assim que é lá é bom mesmo, você não quer ir para lá? Ué, não entendo como é que lá é bom, é melhor do que aqui, mas eu não quero ir para lá. Quando é bom, você quer ir logo, né? Não, é bom, mas não é para agora. E por último, Efésios capítulo 4. Um pouquinho atrás, 2 ou 3 folhas, aí chegam em Efésios, versículo... Eu vou lá para o finalzinho para não... Versículo 15. Eu ia pegar do 11, mas o tempo não vai permitir. 4, versículo 15 e 16. Resgatar a identidade, resgatar a luta comum em prol do Evangelho, resgatar os laços com os irmãos e com a verdade, e visar ao crescimento do edifício de Deus. O que você faria se você soubesse hoje que Deus está construindo um edifício? Você iria querer fazer parte desse edifício? Não, numa boa. Às vezes as coisas parecem um tanto abstratas, né? Tanta coisa para fazer nesse mundo, tanta coisa importante. Aí você descobre assim, olha, Deus está fazendo um edifício. Será que está mesmo? Numa boa.
Você nunca desconfiou que isso é uma bobagem? Não, que isso é uma conversa que inventaram? Ou você acredita? É uma pergunta que você tem que se fazer. Porque às vezes nós achamos que isso é uma bobagem, que falaram, e tem gente que leva a sério, mas são os tontos os que levam a sério. E por você não se questionar, você às vezes pensa que leva a sério e não leva, por achar que não é tão sério assim a coisa. Ouça, Deus, Ele está construindo um edifício. Óbvio que isso é uma metáfora, né? E você e eu, cada um de nós somos uma pedra nesse edifício. Você é uma pedra no edifício de Deus. Ou seja, você tem um lugar a ocupar nesse grande edifício de Deus. Trazendo um antigo raciocínio, que nós muito usamos aqui por muito tempo, que é muito válido inclusive, é a ideia de que quando você olha para a história do homem na Bíblia, você entende, Deus criou o homem do pó da terra, o homem, portanto, é pó. O próprio Deus diz, porque és pó. Encontrando-se Jesus, né, com o Simão, ele o chama de Quefas, ou sendo ele chamado de Quefas, desculpe, enquanto o Quefas, Jesus disse, tu és Pedro, ou seja, tu és uma pedra. A ideia é que quando o homem é chamado por Deus, o homem que é pó se transforma numa pedra. Ou seja, nós já não somos pó, somos uma pedra nessa grande edificação de Deus. Só que somos ainda uma pedra barroca, cheia de ponta, deformada. E nesse edifício de Deus, essa pedra tem que ser trabalhada, tem que ser lapidada. E não somente lapidada, mas ela tem que ser agora transformada numa pedra preciosa, porque esse grande edifício de Deus, que é mostrado metaforicamente no Apocalipse como a nova Jerusalém, toda ela é formada por pedras preciosas, e ouro e etc e tal. Então, nós, enquanto aqueles que estamos sendo trabalhados nesse edifício de Deus, precisamos de ser lapidados e de sermos o quê? Transformados. Só que a igreja, às vezes, nós perdemos esse alvo, essa ideia, essa direção, esse trabalhar de Deus, e ficamos igrejando no sentido de vir, sentar e ir, vir, sentar e ir. E se esquece ou nos esquecemos que nós precisamos fazer valer o ambiente chamado igreja. Igreja não é um lugar físico, a igreja é um ambiente espiritual, quando corações se reúnem na base do nome de Jesus, da sua obra, como quem busca alcançar os objetivos da obra redentora de Cristo e do nosso chamamento. Precisamos fazer valer, não perder de vista. Puxa, congregar deve ser algo que nos entusiasma. O congregar, o se reunir, o estar com os irmãos, nós não podemos perder o objetivo. Quando você vai ao hospital, você tem um propósito. Quando você vai ao cinema, você tem um propósito, né? Quando você vai congregar, qual o seu propósito? Estou indo ali e já volto, é isso? Não podemos perder. Olha o que diz o capítulo 4, eu estou encerrando a partir do versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor. Quero que os irmãos comecem essa palavra. Mas, seguindo a verdade em amor. Veja o movimento do texto. Esse texto aqui, no sentido prático do que está sendo dito, é um texto barroco, é um texto em movimento. Vocês conseguem ver o texto se movimentando? Seguindo a verdade em amor. Ou seja, a vida cristã é um seguir a verdade. É um andar na verdade, com a verdade, para a verdade. Seguindo, não é? Seguindo, esse gerúndio sempre pressupõe um presente constante, um presente que não se acaba, um presente em movimento, um ato constante, seguindo
a verdade em amor, cresçamos. Então, é enquanto nós seguimos que nós crescemos. Pastor, o crescimento espiritual vem quando? Quando nós seguimos, estamos seguindo, estamos caminhando, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. O nosso crescimento é em espírito, é alma, é corpo, é intelectual, é espiritual, é sentimental, envolve todo o nosso ser, completamente, sem nenhuma parte deixar de ser agraciada com a obra de redenção, com o evangelho, que em tudo nos faz bem, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, é um seguir a verdade em amor e é um crescimento ligado a esse cabeça, ligado a Cristo, de onde tudo procede, de onde procede graça, amor, misericórdia, o poder necessário para as mudanças, tudo procedendo do cabeça para nos mudar. E o versículo 16 diz: de quem todo o corpo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado. Esse ajuste, um corpo ajustado. Olha que maravilha. Será que nós somos um corpo desajustado? Como é que está a expressão desse corpo? Bem ajustado e consolidado pelo auxílio. Então, aqueles que pensam que podem ser igreja sozinhos, não pode falar desse texto porque não tem auxílio. E saiba que ficar meramente atrás de uma tela, recebendo, não tem auxílio em duas vias. Só tem auxílio vindo. Muito cuidado com isso. Eu sei que muitos irmãos precisam e precisarão da internet. Eu sei disso. Estou tão claro disso que daqui uns dias vou trazer uma novidade para vocês. Já está em andamento, em produção de pensamento. Logo, logo os irmãos saberão do que se trata. Mas o que não podemos desenvolver é um espírito cômodo, sentado atrás de uma tela. Como quem diz, não, o que eles têm que fazer, eles fazem, vai chegar aqui do mesmo jeito, não, né? Ou seja, mesmo aqueles que não podem vir presencialmente, por N motivos, mas que estejam vinculados. Como quem disse, eu estou aqui, mas eu estou junto, orando, clamando, preocupado, contribuindo, envolvido. De quem todo o corpo ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Gente, que maravilha. Vocês vão estar entendendo o versículo 16? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado. Esse ajuste e consolidação se dá pelo quê? Pelo auxílio. O auxílio, Vera, você é uma junta. Você entende? Uma junta. Você faz um elo ali entre partes. O auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Cada parte. Cada parte. Cada irmão é uma parte. Mas veja que a ênfase não está na parte. A ênfase está que essas partes colaborando, contribuindo, visa o quê? O corpo ajustado e consolidado. A ideia é o conjunto. E a parte tem uma importância nesse todo, enquanto a junta que contribui, quanto a parte que colabora. Quando isso acontece, então efetua o seu próprio aumento. Esse corpo vai sendo nutrido e vai ficando sadio, e ele vai crescendo para a edificação de quem? Edificação de quem?
de si mesmo. Quem é esse si? É o corpo para a edificação de si mesmo, é do corpo, não é de mim mesmo para mim mesmo, mas eu enquanto uma junta, você enquanto uma junta, enquanto uma parte, cooperando entre si, todos buscando o ajuste, a consolidação, vamos crescendo e vamos efetuando, o corpo vai efetuando a sua própria edificação em amor. Porque não tem outro caminho e não tem outro meio senão pelo amor. Meditemos nessas palavras e vamos continuar firmes, porque este ano será ano de grandes mudanças para nós. Amém?